Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Mental na Geral. Para quem não me conhece, aliás, né? Para quem assiste o canal, já está familiarizado com a gente, já me conhecem. Meu nome é Juliana, sou terapeuta cognitivo-comportamental, neuropsicóloga, orientadora parental, supervisora clínica e mais outras coisas que senão a gente vai ficar se estendendo muito. O Mental na Geral ele foi criado para a gente falar sobre saúde mental e também outros temas, né, que estão aí na atualidade. E hoje, para a gente realmente contemplar, vamos trazer um tema que eu considero um dos mais assim estudados hoje em dia, um dos mais falados por psicólogos, né, por psiquiatras, neuropediatras, que é sobre o autismo. Então, para me ajudar aí nesse tema, eu trouxe hoje o Dr. Pedro para a gente discutir, para a gente falar, né, sobre algumas situações, né, que ocorrem hoje em dia. Então, por favor, Dr. Pedro, nos apresente aqui para nós. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ju. Prazer ver todo mundo. Falar bom dia, porque a gente está aqui de manhã, Sim, né, gravando. de manhãzinha. Mas eu sou o Pedro, sou psicólogo, também terapeuta cognitivo-comportamental, formado pela PUC. Sou supervisor clínico, assim como também especialista em psicopedagogia clínica e neurociências. Já trabalhei com pesquisa, já trabalhei em banco, já trabalhei em tantas áreas, mas minha paixão é a área clínica, de fato. E também já atuou como AT, né? E para quem não sabe, AT é uma sigla que a gente usa que é acompanhante terapêutico, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Exatamente. Nossa, desde o comecinho ali da carreira, nós somos colocados em diversas situações, né? Mas, Com certeza. como AT foi um aprendizado muito legal. Foi ali que eu comecei mesmo a entender o que é tanto o autismo, mas como outros transtornos de desenvolvimento também, né? Então, ali foi algo que foi bem, bem legal para mim também. Bom, então já vamos começar, né, direto nesse tema polêmico. Peu, por que que hoje em dia se fala tanto em autismo? Eu tenho uma sensação que temos muitos diagnósticos, alguns casos na clínica eu vejo que diagnósticos errados, mas também a falta do diagnóstico. Então a gente percebe um pouco, né, dessa diferença. O porquê que a gente fala tanto? Sim, na verdade, assim, o autismo, a gente é um transtorno de desenvolvimento que sempre esteve no nosso mundo, né? A questão é que hoje nós estamos mais especializados, nós temos mais tecnologia, nós temos mais ciência para olhar para esse transtorno e conseguir caracterizar ele, entender ele dentro da criança, dentro de um adolescente, até em diagnósticos mais tardios, né? Ultimamente, nós temos visto muitos pais de autistas sendo diagnosticados, porque eles falam, meu Deus do céu, meu filho é autista, o que vai acontecer? E aí, quando a gente começa a fazer as nossas orientações parentais, a gente começa a indicar algumas coisas, eles começam a se identificar também E com eles essas falam, né? características. Nossa, eu acho que eu tenho isso. Uhum. E acaba realmente tendo diagnóstico, né? Exatamente. E aí, por isso, esse boom do número de diagnósticos que nós temos hoje na nossa sociedade. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, justamente porque essa identificação leva justamente aí a essa busca para entender, para se compreender, o que é mais saudável. Doutor Pedro, vou fazer uma pergunta agora, que eu acho que ela é bem interessante. O autismo tem cura, na sua opinião? Não só na minha opinião, mas em quesitos científicos, não. A gente não vai falar de uma cura porque não é uma doença. A gente precisa ter muito isso na cabeça de todo mundo. O autismo ele é um transtorno. Né? Ele é um transtorno de espectro autista. Ele é um transtorno de desenvolvimento. O transtorno ele se caracteriza por algo que é uma condição daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, a gente nunca vai falar sobre uma cura no autismo, mas a gente vai falar sobre o tratamento dele. Então, o tratamento dele é importante. O tratamento dele é necessário para a gente desenvolver. Agora, um autista, ele sempre vai ser autista. A gente tem que ter isso em mente. Um TDAH, ele sempre vai ser um TDAH. Então, são transtornos. É diferente de uma doença. Ele não passa para ninguém, ele não é uma coisa contagiosa. A gente tem que ter muito isso na cabeça também. Mas tem entendimento de que o autismo ele não vai ter cura, mas ele vai ter um desenvolvimento. Se a gente tem um desenvolvimento adequado e saudável, a gente tem uma vida adequada e saudável também. Então, o tratamento é para diminuir cada vez mais as dificuldades que o autista tem
no âmbito social, acadêmico, de trabalho, na escola. Então, a gente vai reduzindo, então, essas dificuldades. Isso mesmo. Então, uma criança, um adolescente que está dentro do espectro, muitas vezes ele tem alguns comportamentos muito enraizados também, né, da questão do transtorno que nós vamos diminuindo. Por exemplo, quem está dentro do espectro tem uma característica muito marcante que são as estereotipias, né? Só que a gente esquece que todos nós temos estereotipias. Sim. O que é estereotipia? É um comportamento daquele indivíduo para se autorregular, para ele conseguir se acalmar ou lidar melhor, tolerar melhor aquela situação. Então, dentro do espectro, muitas vezes nós vamos falar sobre a criança que tem um movimento de balanço, né? Ou o flap, que é quando ela balança os braços, né? A criança que tem ecolalias. Então, são coisas que nós vamos diminuindo conforme a terapia for desenvolvendo ali com ela, para que justamente ela consiga entender que, por exemplo, dentro de um âmbito religioso, talvez, não se encaixe ele ficar fazendo um movimento de flap. Então, a gente começa a diminuir para que naqueles momentos ela consiga ter um outro recurso que autorregule ela, que seja mais adequado. Sim. Mas eu não vou tirar uma estereotipia de alguém. É meio que improvável isso. Por exemplo, nós quando nós estamos ansiosos, tem pessoas que roem unha, que cutucam a cutícula, Sim. pessoas que batem na mesa, tudo isso são estereotipias. E essas estereotipias justamente são utilizadas para a gente diminuir um pouco mais aquele sofrimento que ele está, muitas vezes, né? Então, o tratamento é importante para isso. Então, eu não vou curar essa estereotipia dele. Eu não vou curar a ideia de que ele tem uma dificuldade social. Eu vou diminuir essas dificuldades para que ele tenha uma vida mais saudável e ele consiga lidar com essas dificuldades, porque todos nós temos. Todos nós temos dificuldades diversas. E a gente vai aprendendo a se autorregular, e se a gente não aprende, a gente também busca ajuda, né, de terapeutas, de profissionais, psiquiatras, neurologistas, pra gente conseguir realmente ir mediando, né? Exatamente. Que nem eu falei antes da gente começar aqui, eu não tenho familiaridade com câmeras. Com microfone eu tenho, com câmeras não. Mas tá adaptando, então, tá se adaptando. Tô me adaptando aqui. Eu tenho aqui alguns movimentos meus aqui internos, pensamentos, Sim. ou movimentos, por exemplo, eu falo bastante com as mãos porque me acalma. Né? Então eu consigo lidar melhor com a situação. Então, são coisas naturais nossas que nós temos que englobar também dentro do tratamento de um espectro autista. E hoje em dia, nós temos alguns mitos que envolvem o autismo. Então, estamos ouvindo falar bastante sobre a idade dos pais, né? Pais mais velhos, né? Tendem a ter filhos dentro do espectro. Também já escuto falar sobre alimentação, em respeito Sim. das microbiotas, né, intestinais, né? Então, isso também é uma predisposição que você possa ter. Então, existem alguns mitos por trás disso. O que você acha a respeito desses mitos? É mito, é ciência, é verdade? Tem alguns mitos que eles partem de uma ciência que ainda não está totalmente comprovada, como, por exemplo, a idade dos pais. Né? A idade dos pais pode ser um fator? Pode ser, mas a gente não está cravando em nenhum momento isso, porque, por exemplo, muitas vezes a gente fala sobre a idade dos pais pro T21, né, que é a síndrome de Down. Né? Que realmente já tem uma comprovação Sim, que a idade dos pais tem uma evidência científica para aquilo. E aí a gente traz isso pro TEA para a gente pensar se faz sentido ou não. Então, algumas pesquisas hoje utilizam dessa linha de pensamento para falar a possibilidade, mas não quer dizer que isso é uma verdade absoluta. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de verdades absolutas. A gente tem que ter atenção e saber onde buscar essas questões. Né? Tem pessoas que falam de vacinas, tem pessoas que falam sobre a alimentação. Gente, não. Calma. Não é nada comprovado ainda. Exatamente. Se a gente for falar de causas do autismo, a gente vai falar sobre 2 pontos muito importantes. Questões ambientais, onde o que proporciona para aquela criança Sim. o ambiente e o que influencia aquele ambiente nela. Mas a causa principal é a questão genética. Ainda é essa questão genética. Mas eu sou autista, eu vou ter filho autista? Não necessariamente.
também é uma coisa que a gente pode pensar que, assim, tem um viés genético, mas ele não é o critério principal. Ele não é o critério que vai fazer que sim ou que não. Não é binário. Nós não somos seres binários, né? Então, a gente tem que entender que não é 0 ou 1, não é sim ou não. Pode acontecer, depende. Sim. Depende das situações que estão englobadas dentro de todas essas estruturas. Pode ser que sim, que eu seja autista e meu filho seja autista também. E pode ser que não. Pode ser que não. Hoje, nós não podemos mais utilizar o termo Asperger. Eu acho que é bacana também a gente relatar hoje o porquê que a gente não pode mais usar. Isso. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de autismo, né, do transtorno do espectro autista, que é o TEA, né, a sigla TEA que a gente utiliza, a gente tem que pensar que o espectro é como se fosse um grande círculo. Uhum. Quanto mais longe do centro, menor o meu grau de suporte. Então, quando nós vamos falar sobre o TEA, a gente tem que entender que quando eu conheço um autista, eu conheço apenas um autista. Tem diversos tipos de características, diversos tipos de funcionamento, de como que ele reage, de como que ele lida dentro de sociedade. Tá. Então é muito diferente da gente singularizar somente o diagnóstico em cima daquilo. E antigamente a gente utilizava o Asperger para casos que fossem mais leves, como a gente dizia mais antigamente também. A gente nem utiliza mais esse termo de leveza, ou mais pesado, ou mais grave. A gente vai falar sempre em questão de suporte. Qual o suporte que aquela criança, que aquele paciente, que aquele indivíduo ele precisa para lidar em sociedade. Tem a ver também com o nível de QI, que é o nível de inteligência também? Não necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, uma criança que ela está dentro do espectro autista e ela tem um grau de suporte ali, nível 3, que a gente vai falar ali, que é um grau de suporte mais... que precisa muitas vezes de atenção, de levar para a escola. Muitas vezes eles são não vocais, né, não verbais. Porém, o QI daquela criança, daquele paciente, ele pode ser preservado, ele pode ser muito inteligente até, se a gente for falar no quesito pedagógico, né? Mas ele precisa de suporte para socializar, ele precisa de suporte para comer, muitas vezes, ou até mesmo para se locomover dentro de casa. Mas isso não significa necessariamente que o QI, o cognitivo dele está afetado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado porque são duas coisas diferentes ali que a gente tem que englobar dentro do paciente. Então não é porque o paciente ele é um suporte 3 que ele não tem um nível de inteligência. Né? Então depende muito das AVDs dele, né? Que as atividades de vida diária, que é isso que o Dr. Pedro explicou, né? Ele tem um suporte para comer, ele consegue realmente tomar um banho sozinho, ele consegue escolher de repente a roupa adequada com o tempo, né? Que está. Então realmente depende muito da atividade dele, né, no cotidiano mesmo, né? Exatamente. Que interessante. Então, hoje a gente coloca o tema como transtorno do espectro autista. Então, o termo correto hoje é bem a gente fala, abrevia como TEA, porque acaba ficando muito extenso também da gente falar. Sim. Ótimo. Doutor Pedro, como que é feito um diagnóstico? Porque na clínica a gente se depara muitas vezes com breves avaliações, com a criança ela já recebeu, né, o diagnóstico apenas com a avaliação de um profissional. Então, o que é o mais adequado? O que é o certo mesmo, né, para a gente estar diagnosticando a criança, o adolescente ou até o adulto com TEA? Tá, nós vamos sempre falar, na verdade, de uma avaliação multidisciplinar. Tá. Então, são diversos tipos de profissionais de diversas áreas que tem um número de sessões que são feitas, a gente vai trabalhar muitas vezes com algumas avaliações. Por exemplo, dentro da psicologia, muitas vezes nós vamos utilizar um VB-MAP, que ele é um mapa de habilidades da criança. É um teste, né? É um teste. VB-MAP é um teste. Isso. Ou observações na escola, coisas dessa forma. Mas também temos outras áreas que são necessárias também ser avaliadas. Então, dentro de uma terapia ocupacional, que muita gente não sabe, né, o que é a terapia ocupacional, na verdade, né? Acho que é até legal depois a gente conversar sobre isso, mas
O terapia ocupacional é a ocupação daquele paciente, a ocupação daquela pessoa, o que que ela faz, como que ela faz, uma coordenação motora fina, questões de sensibilidade, questões sensoriais, que são muito englobadas dentro do TEA, como algo bastante complicado da gente diagnosticar, a gente ver o que que acontece. Mas também tem as avaliações em fisioterapia, em questões da avaliação neuropsicológica, né? Você também hoje está atuando aqui também como coordenadora do núcleo, né? Aqui na Sim, Mental sim. One, que o quão é importante essa avaliação ser bem feita, né? Eu tive pacientes dentro da clínica que chegaram para mim, os pais, e falaram, nossa, a neuropsicóloga fez uma avaliação em uma, duas sessões e já deu o diagnóstico. Eu falei, não é assim. Tem muita coisa para ser vista, porque é a vida dentro de casa, na família estendida, na escola, questões médicas, precisa passar com um neuropediatra para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, um neurologista, um psiquiatra. Tudo isso precisa ser consultado. Então é uma equipe vasta, com diversos tipos de avaliações, que se comunicam entre eles. A gente tem que falar sobre isso cada vez mais, porque nós não podemos trabalhar sozinhos. A gente sempre tem que trabalhar com outros profissionais junto com a gente, porque eu não domino a área de fisioterapia, eu não domino a área de TO, eu domino a área de psicologia. E nem tanto assim. Então, às vezes, eu preciso também de me comunicar com pessoas que são também da mesma área para a gente conseguir entender e falar, não, esse paciente está realmente dentro do espectro. Até porque, se a gente fala sobre um diagnóstico equivocado, a gente fala de um desenvolvimento equivocado daquela criança também. E a gente pode prejudicar muito gravemente até o desenvolvimento dela na sociedade. Por isso que é tão importante, né, os profissionais se comunicarem entre eles, né? Então, o psicólogo, ele precisa se comunicar com o neuropediatra, ele precisa falar com o fonoaudiólogo, com a terapeuta ocupacional, com a fisioterapeuta. Não existe eu fazendo o meu trabalho, né, aqui, e eu esqueço os outros profissionais, não. E também o psicólogo precisa entender sobre medicações, né? Então, Sim. qual que é a medicação que ele está tomando? Aí dá um feedback pro neuropediatra. Olha, ele tá tendo muito efeito colateral, não tá conseguindo controlar o impulso, as emoções. Então, por isso que a gente também, né, como psicólogos, precisamos ter uma noção sobre remédios, né, consequências que eles estão, né, trazendo para o paciente, até os benefícios, para a gente sempre ter o desenvolvimento equilibrado, né, daquele paciente. Você precisa pegar todas as mãos aí, né, e ir equilibrando para que a gente consiga desenvolver bem. Sim, e até ser livre de preconceito também, né, Ju? Porque, por exemplo, hoje a gente está falando de muito mais de um tratamento para crianças no transtorno de espectro autista com o uso de canabidiol, que muita gente vai falar, nossa, não, mas não pode usar isso numa criança. Mas calma, qual é a pesquisa? Qual é o dado científico que a gente tem aqui que fala por que isso é benéfico para aquela criança? Sim. O canabidiol ele ajuda muito em crises, em questões de disruptivos, né? Quando a gente fala de comportamento disruptivo, é quando a criança ela tem realmente uma crise um pouco mais agressiva, que ela grita, ou até mesmo tem algumas agressões ali com pais ou cuidadores. E o canabidiol ele ajuda muito nesse controle, nessa questão de acalmar a criança. E não vai deixá-la dopada como se fosse um uso de cannabis recreativa. Não, é um uso medicamentoso. Então, a gente precisa tirar esse preconceito também do uso de medicamentos. Eu falei aqui do canabidiol porque é o mais polêmico, né? Sim, total. Muitos pais falam, mas eu quero tentar sem medicamento, sem o uso do medicamento. Mas calma, por quê? Né? O uso do medicamento ele é importante também. E a gente sempre tem que pensar que o medicamento ele não vai ser uma muleta eterna. A gente tem que sempre equilibrar junto com a terapia e até chegar a um ponto de que ele consiga ser independente desse medicamento também. E hoje em dia eu percebo que os pais começam a entender a importância do remédio, né? Mas eles chegam muitas vezes no consultório, né, pra gente falar, não quero medicar. Tá, vamos entender, vamos sentar, vamos conversar. Qual é a consequência que ele está tendo com esse comportamento, né? Por isso que na terapia a gente fala que é muito importante as orientações com os pais, né, Pê? Sim. Como que é feito, assim, com o paciente com TEA? São orientações toda semana, uma vez por mês? Depende do caso? Como que é feito? Depende do caso e do grau de suporte também da criança, né? Nós temos pacientes que vão ser orientações semanais e até às vezes, dependendo do caso, por exemplo, um paciente que tem
muitas crises, que eles têm muitos disruptivos, talvez a gente precise fazer cerca de 2 orientações parentais por semana até. Porque são pais que estão em sofrimento também. A gente tem que pensar Sim. nisso, né? Mas tem casos que são mais leves, o suporte que a gente pode fazer a cada 15 dias, que a gente pode fazer uma vez por semana, mas só que com tempo reduzido. Então vai depender muito do escopo do tratamento daquela criança. O TEA, assim como o diagnóstico é feito, o tratamento também tem que ser multidisciplinar. Então eu não posso monopolizar também os pais da criança. Né? Então, eu preciso deixar para o meu colega que ele consiga trabalhar também em questões de fisioterapia, de fonoaudiologia, ou outras coisas ali que a gente precisa englobar na agenda. E a agenda de pais que têm filhos dentro do espectro autista é uma agenda conturbada. É conturbado. Mexe, né, com toda a dinâmica familiar, né? Porque muitas das vezes o pai ou a mãe tem que abdicar até, às vezes, da carreira, né? Para realmente estar acompanhando de perto, né? O tratamento, o desenvolvimento. E também, às vezes, a intervenção não fica só no consultório. Os pais, às vezes, precisam também fazer, né, algumas coisas em casa, né? Até para treinar, para que as dificuldades fiquem cada vez menorzinhas, né? Você acha que a longo prazo a frequência nas terapias elas tendem a diminuir ou depende muito? Vai ter paciente que vai precisar de terapia durante assim muito tempo? Depende, claro que tem casos que vamos ter pacientes que têm um diagnóstico mais difícil, tem comorbidades também, então a gente fala de um TEA, mas o TEA ele pode ter um TDAH, ele pode ter ter uma dislexia. Tem uns amigos, né, que ficam acompanhando ele. Que aí dificultam ainda mais essa questão, né? Então a gente tem que entender que cada caso é um caso. Porém, na maioria das vezes, principalmente em casos de suporte mais leve, né, de suporte 1, a tendência é diminuir bastante o nível de terapia, né? Então, eu tive um caso de exemplo, né, que o paciente ele entrou no tratamento e ele fazia cerca de 20 horas semanais de atendimento. Bastante, gente. 20 horas semanais. Com um acompanhante terapêutico na escola e em casa, com fonoaudiologia, com fisioterapia, com TO, com psicoterapia, com terapia ABA, que são diferentes também, a gente pode até falar também disso. Explica pra gente, Pê, essa diferença, porque eu vejo que muitos profissionais confundem, né? Eu trabalho na linha da comportamental, eu trabalho na linha, né, do ABA. Qual que é essa grande diferença que a gente percebe que até profissionais às vezes acabam confundindo? Tá. O ABA, ele é a análise de comportamento aplicada, né? Esse é o significado da sigla, né? Tá em inglês, né? O behavior, o B vem do comportamento. E aí, qual é a premissa do ABA? O ABA, ele não é um método, ele é uma ciência. A gente precisa também pensar nisso. Que nós vamos trabalhar habilidades daquela criança, daquele paciente, conforme aquela necessidade dele. Então, nós temos criações de programas comportamentais. Ali onde nós ensinamos um comportamento adequado, ensinamos um olhar mais fixo, porque a criança com TEA, por exemplo, ela desvia o olhar ou ela não tem um contato visual muitas vezes, então a gente precisa fazer o treinamento para que ela consiga ter essa habilidade. Muitas vezes também a gente vai fazer sobre esse treinamento de habilidades sociais, que vamos falar ali de um adolescente que muitas vezes... A vida do adolescente já é muito difícil, né? É muito difícil, né? E é muita Muitas ambivalência, dúvidas, né? Eu amo, eu odeio, eu te amo, mas agora eu não te amo mais, então é bem... Exato. E aí a gente vai fazer um treino de habilidades, de como que ele pode interagir com outros colegas, como que ele pode interagir com crianças mais novas, como ele pode interagir com adultos. Então, um treino de habilidade bem complexo. Então, o ABA ele vai trabalhar muito mais nesse desenvolvimento de habilidades. Certo. Ele é muito mais prático, vamos pensar assim. Claro, dentro do ABA, nós também podemos fazer uma psicoeducação de emoções, falar como que é sentir alguma coisa, como que é reconhecer as emoções, até e não porque... ficar restrito no protocolo, né? Você pode ir adicionando, né? Para ficar melhor mais ainda, né? As sessões, né? E esse paciente que eu comentei, inclusive, eu achei muito legal que uma vez... eu comecei com ele, na verdade, no ABA, né? E depois eu passei ele para psicoterapia.
Olha, que, E nossa, como ele desenvolveu, então, ele que desenvolveu muito, interessante. muito bem, né? E aí eu lembro que dentro do Aba, um dos programas que nós fazíamos com ele era justamente ele fazer o entendimento de piadas. Porque eles muitas vezes eles não entendem, né? Figura de linguagem, sarcasmo, ironia. E aí ele via que todo mundo fazia piada, todo mundo tava rindo, e ele falava, mas por Por que tá quê? todo mundo rindo? E aí eu fui fazendo algumas coisas ali com ele, no sentido de, não, vamos entender o porquê que aquilo é engraçado. E é um trabalho muito difícil, a gente explicar uma piada, ela perde a graça muitas Difícil. vezes, Perde né? a graça. A gente não consegue. Até para explicar, às vezes, é difícil, né? Porque Sim. você vai ter que ir pegando as entrelinhas, né? Exatamente, claro que ele não virou um piadista, ele não vai virar um humorista. Porém, ele começa a entender um pouco mais, ele entende um porquê os outros estão dando essa risada. Por que tá sendo essa risada tão gostosa? E até socialmente para ele também ter mais uma ferramenta que ele aprendeu em terapia para ele interagir, né? Então, tá todo mundo rindo, eu consegui entender a piada e ele acaba realmente tendo o comportamento de rir também, né? Isso, Então ele exatamente. entende o porquê que ele está rindo, né? Então Exatamente. isso melhora muito. Sim, sim, Olha com que certeza. interessante. E Aí aí o ABA ajuda. ele migrou para Isso. psicoterapia. Como que foi Interessante. essa evolução, né? Ele ficava muito tempo em aba, era cerca de 2 a 3 horas por dia em aba, fazendo programas, toda essa parte mais comportamental ali. E ali a gente começou a identificar que ele tinha questões que não eram mais de uma criança, e que ele precisava lidar de uma forma um pouco mais aprofundada no sentido emocional. E aí nós carregamos ele foi aos poucos também, né? Então tinha ali 2 sessões de aba, uma sessão de Tá. terapia, uma por semana ou 2 por semana, e depois nós fomos migrando ele até chegar ao ponto que a gente deu alta para ele em aba e depois nós iniciamos ali somente o processo de psicoterapia, onde ele se desenvolveu ainda mais também. Olha que interessante. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, trabalhar com a família, né, de fazer todo esse processo, é melhor para ele desenvolver quando ele for um adolescente, quando ele estiver na vida adulta. O que você acha hoje em dia, doutor Pedro, desses diagnósticos tardios, né? O que impacta muito, né, na questão do desenvolvimento mesmo, né, cerebral, desenvolvimento de habilidades? Fica mais difícil quando eu tenho um diagnóstico tardio? Fica porque nós temos o que são os comportamentos aprendidos. Certo. O que é um comportamento aprendido? Aquilo que eu vejo do outro, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, o que eles fazem eu vou começando a repetir. Só que aquele comportamento muitas vezes ele não é benéfico para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto. Então nós temos que pensar muito que naquele momento eu tenho que olhar qual é o desenvolvimento adequado para ele. E isso dificulta quando nós estamos mais velhos, porque nós temos alguns vícios, né? A gente vai falar do vício de linguagem, o vício comportamental. Nós temos. A gente precisa ter muita atenção a eles, porém nem sempre nós conseguimos ter essa atenção plena. E aí, esse desenvolvimento tardio, depois desse diagnóstico tardio também, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele não é impossível de fazer também. A gente consegue também, dentro de sessões de terapia, até de orientações, a gente vai falar sobre orientação parental, e é engraçado, porque o profissional de psicologia ele só vai pensar na orientação parental para pais de crianças, Sim, né? sim. Mas não, muitas vezes com um adulto a gente também tem que fazer orientação parental. A gente também tem que chamar os pais para conversar, porque eles, pai e mãe, para aquele indivíduo, vai ser pai e mãe, ponto. Então eles vão influenciar ainda no comportamento daquele adulto. Eles vão influenciar em ideias, em prospecções, em decidir se vai ou não para um trabalho novo. Nós perguntamos para os nossos pais, nós relatamos para eles. Sim, verdade, né? Pai, o que você acha, né, desse novo emprego, né? Realmente, né? E pouco se fala sobre o assunto, né? Sim. Então, a gente tem essa ideia de quando atende adulto, só atendo adulto, acabou, o paciente tá lá, é eu e ele. Não, mas realmente tem alguns casos que a gente precisa realmente envolver a família, né? E a rede de apoio, querendo ou não, né? Que aquele paciente tem. Exatamente. No consultório, a gente percebe muito adultos procurando, né? A avaliação, procurando até, às vezes, eles iniciam a psicoterapia.
Porque eles entendem que eles têm algumas questões diferentes. E quando a gente percebe, eles têm aí um nível de sofrimento desde criança, passa para adolescência e vão descobrir o diagnóstico tardiamente com 42, 45 anos, né? Eu tenho um paciente que eu fiz avaliação, e é até bacana de eu trazer ele aqui, porque ele me agradece até hoje, né, por ele ter feito a avaliação, por nós termos fechado o diagnóstico juntamente, né, com a psiquiatra dele, porque ele fala realmente desse nível de sofrimento que ele teve e a falta de acesso à informação. Então, antes, nós estamos falando de um paciente de 35 anos. Antes, não se falava muito, né? E olha que ele é novo, né? 35 anos, a gente não está muito distante aí. Mas, realmente, ele era excluído da sala de aula. A professora realmente taxava ele como inadequado, que ele não era inteligente. Então, você percebe já, né, esse nível até de depressão, né? Ele chegou, né? Ele sofria bullying. Que naquela época, né, não se falava a palavrinha bullying, né? Então... Sim, era liberado demais até. É demais. E hoje em dia ele fala que o diagnóstico mudou, assim, da água para o vinho a vida dele, até na questão do trabalho dele, algumas adaptações que ele pôde, né, fazer juntamente com o chefe dele. Então foi uma equipe muito receptiva, né, para o diagnóstico dele. Então hoje em dia ele está, assim, super feliz. Mas também não é só a questão do TEA, né? Existe também aí o TDAH, uma ansiedade que vai acompanhando, né? Sim, tem que fazer o tratamento de tudo, né? A gente tem que pensar que o TEA é um transtorno de neurodesenvolvimento globalizado. Então, o tratamento ele também tem que ser globalizado. Então, tem que tratar todo o entorno daquele paciente. Porque senão ele perde também, ele vai perder e vai ficar com aquelas pontas soltas. A gente não pode deixar as pontas soltas, principalmente para um TEA. A gente precisa trabalhar todos esses pontos para que ele consiga desenvolver cada vez melhor. Isso. E ele chegar a um nível de, por exemplo, ser tão desenvolvido que ele consiga ter um trabalho, que ele consiga ser independente, que ele consiga ter uma família, que ele consiga ter uma vida. Não é porque o TEA ele está dentro do espectro que ele não pode ter vida. Não, ele pode. A gente precisa desenvolver para isso. Assim como nós nos desenvolvemos para conseguir termos as nossas vidas. Por isso que é tão importante a intervenção precoce, né? Quanto antes os pais procurarem, né, uma ajuda, às vezes nem os pais, né? Pode ser que a criança tenha uma babá, a babá já está realmente, né, verificando alguns comportamentos um pouco diferentes. Busquem ajuda, eu acho que esse é o essencial. Quanto antes a gente conseguir intervir, a gente vai estar ensinando, né, praticando, né, realmente essa parte das técnicas, das ações no dia a dia. Sim, e é importante também, né, Ju, a gente conversou um pouquinho antes até, né, sobre essa temática, o quão importante também é vocês pais, também vocês buscarem o tratamento de vocês. Quando nós temos um filho, um parente, alguém dentro de casa que tem uma dificuldade de desenvolvimento, o desenvolvimento daquela família também fica prejudicado. Então é muito importante que seja feito o tratamento dos pais, porque eles também têm dores, eles também têm demandas deles, e é cansativo. É muito cansativo você ser uma mãe que você tem 2, 3 filhos, um filho deles é TEA, e você tem que levar para as terapias, você tem que levar para a escola, você tem que levar para fazer exames médicos, tem que tratar, tem que fazer uma atividade física. Então, tudo isso são coisas que são cansativas para o pai e para a mãe ali. Você falou até sobre muitos pais perdem o emprego, né? Muitas vezes precisam sair do emprego para cuidar daquela criança, e geralmente fica no cargo da mulher, isso, né? E o quanto que isso também é penoso para ela, né? Então, isso é muito importante que seja feito o tratamento completo, não somente da criança, mas da família e família estendida que está ali envolvida, justamente para a gente conseguir dar esse devido valor Suporte, né? às pessoas que estão ali também. E eu acredito que os pais têm aquela questão do luto, né? Então, eu idealizo e não é aquilo que eu idealizei. Então, existe aí também o processo da frustração, da questão do luto, para você entender realmente, tá, eu aceitei, o que eu tenho que fazer agora, né? Sim. E esse desgaste que a gente percebe, às vezes, não é nem com crianças atípicas, né? Às vezes a gente percebe que é só a mãe que traz para terapia, cadê o pai? Vamos fazer reunião com o pai, né? Cadê esse pai? Vamos tentar trazer esse pai. E muitas das vezes, o pai não está acessível, ele não quer,
né? Então, aí a Exato. gente entende que nós terapeutas temos um limite, a gente chega até lá, né? Uhum. Mas aí a gente acaba realmente pegando a mãe para fazer intervenção ou a família estendida, né? A avó, a tia, né? A babá, né? Que fica com a criança. Então, esse apoio, ele é muito importante, né? Sim. Em alguns casos, a gente até precisa falar, mãe, vamos procurar uma terapia, né? Para você, né? Sim, É a um gente tem que momento encaminhar. seu. Aí a gente precisa realmente encaminhar, né? Exato. E aí, fazer até uma cobrança pra vocês pais, tá? Pais homens, héteros principalmente. Os héteros tóxicos, às vezes, né? Um pouquinho. Exatamente. É necessário vocês participarem também do tratamento do filho de Sim. vocês. A referência, seja uma criança, seja menina ou menino, a referência masculina, a referência do pai, a referência paterna é muito importante para aquela criança, para o desenvolvimento daquela criança. Então, participem do tratamento, vão nas orientações. Ah, eu não posso nesse horário. O terapeuta, geralmente, a gente dá um jeito de Dá um englobar jeitinho. o horário. Não é possível que uma sexta-feira, às 8, 9 horas da noite, a gente não consiga fazer uma orientação com vocês. Então, participem, estejam presentes. Isso é muito importante para a criança, isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Porque você crescer num lar onde o pai não faz questão de estar presente, você perde muita coisa, você perde muita experiência, você perde muito desenvolvimento, muito pensamento crítico também, pensamentos diferentes também, porque Com certeza. com a mãe, claro, vai ficar com um pensamento muito enviesado, né? Então a gente tem que também ter uma mescla ali de pensamentos. Só que o pai, se ele não faz questão disso, é difícil É também. difícil. E aí, muitas vezes, eu sou terapeuta homem, né? E a gente sabe que na psicologia tem uma grande maioria de mulheres, né? E aí, Grande muitas público. vezes, a mãe chega pra mim e fala, nossa, ainda bem que é um terapeuta homem, porque pelo menos ele vai ter uma referência masculina. E é isso. Aí a criança vai começar a fazer essa referência com o Com o terapeuta. terapeuta. É ótimo pro vínculo terapêutico? É ótimo. A gente faz um vínculo muito mais fácil. Porém, o meu intuito não é deixar ele em terapia pro resto da vida. Eu preciso dar alta pra ele no momento. Exato. Eu quero que ele exatamente. desenvolva sozinho também. E aí, como que vai ser essa ruptura? Uhum. Então, a gente já vai pensar lá na frente. Nossa, vai ser uma ruptura tão dolorosa Dolorosa. para essa criança, porque ela já Sofrimento. não tem essa referência. Eu sou a única referência dela. E aí, a gente tem que trabalhar de novo toda essa frustração, esse luto e essa questão que é muito pesada para criança, principalmente. Com certeza. Então, por favor, pais, Uhum. né, participem das reuniões, das orientações parentais. É fundamental. Existe um porquê. Não é da nossa cabeça que nós estamos tirando que vocês precisam participar. As pesquisas nos dizem isso, né? Então, Sim. a figura paterna é muito importante. A figura masculina, né? Então, precisamos ter dentro, né, do desenvolvimento da criança. Sim. Pê, bom, pra gente, né, finalizar, você tem alguma dica em especial voltada para esse tema que você acha que é fundamental hoje em dia, que você passaria para os pais, ou então até para o seu paciente? Primeiramente, a questão do diagnóstico. Se você percebe alguma coisa diferente, se você percebe que tem alguma característica que acaba englobando algum transtorno de desenvolvimento. E aí acho que é legal até a gente definir o que é transtorno, né? O transtorno, ele é tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Sim. Tudo aquilo que tem algum prejuízo na nossa vida social, de comunicação, na nossa vida pessoal. Então, tudo isso são coisas que são questões que nós precisamos ficar de olho, né? Então, se você percebe alguma coisa, vá fazer o diagnóstico, vai procurar, vai entender um pouquinho mais. Acho que isso é importante. Façam terapia. Terapia é importante para todos nós. Não é só porque eu sou terapeuta, por exemplo, que eu não faço. Eu faço terapia. Sim. E obrigado, Rock, inclusive, que ele vai ver esse podcast. Meu terapeuta há 10 anos já. Olha, que legal, Então, que interessante. Eu sou muito grato a isso e muito grato a ele como profissional também, porque é importante pra gente também. Nós precisamos fazer terapia, então não É só cansativo. é cansativo, a gente precisa ter o nosso momento. Vai ter alguns momentos que a gente vai ter alta do nosso terapeuta, aí a gente volta de novo para fazer terapia, a gente manda mensagem de um pedido de socorro, né? Preciso de uma sessão urgente, então
eles nos entendem, a gente também entende, né, o que o paciente está passando. Então, tem que fazer terapia, não tem como, né? São idas e vindas. Idas e vindas. É ótimo. Dentro desse período de terapia meu também foram idas e vindas e eu tô muito feliz com isso. Ótimo. Mas eu acho que sempre observar esses traços, essas questões, fazer o tratamento, desenvolver o máximo que conseguir. E não o máximo no sentido de tem que ser o melhor, mas sim em todos os âmbitos que sejam necessários e que sejam possíveis. A gente sabe que no Brasil também tem uma dificuldade muito grande de tratamento. É um tratamento caro muitas vezes, né? A gente não pode falar que é barato isso, mas é necessário. Então, que se busque também os recursos necessários para aquilo, né? Com certeza. E também ser muito atento aos direitos. Os direitos do autista, seja o filho ou seja o paciente, são diversos. Então, declaração de imposto para veículos, por exemplo, eles não têm imposto de veicular. Rodízio, né? Não, Rodízio, também tem rodízio de carros. Porque precisa levar muitas vezes o filho para terapia. Eu não vou. Por exemplo, meu rodízio hoje é de segunda-feira, né? E aí eu tive que vir de metrô hoje, por exemplo. Se eu fosse autista, eu tivesse um filho autista, eu teria o direito de trazê-lo junto para cá, para usufruir desse direito de eu tenho que me locomover dentro da cidade de São Paulo, né? Mas também, por exemplo, porque muitos pais não sabem, é que os pais eles têm direito à carga horária reduzida no trabalho. É Olha, direito que deles, para eles poderem ter esse acompanhamento. E não só a mulher, o homem também. Então, eles têm esse direito de levar o filho para uma terapia, acompanhar o filho no tratamento. Por isso que é tão importante, né? E ir atrás de outros direitos também, mas o uso do cordão é muito importante. Nós temos dois tipos. Isso, a gente tem dois tipos de identificação, né? Que é a identificação do girassol, que é o cordão de girassol, que ele é o cordão para transtornos ocultos. Então, qualquer tipo de transtorno oculto, seja o TDAH, o déficit de atenção somente, sem hiperatividade, uma dislexia, ou qualquer outro tipo, assim como o TEA também, ele tem o direito de usar o cordão de girassol. O TEA, ele tem um plus, né? Ele tem o cordão que é o do quebra-cabeça. Sim. Que aí ele é identificado como dentro do espectro autista. Então, esses dois cordões eles são importantes para a criança, para o adolescente, para o adulto. Todos nós que temos algum tipo de transtorno, é importante essa identificação. Mas não para, eu tenho direito, eu vou usar toda hora que eu quero. Não, é para entender que naquele momento as pessoas precisam saber que eu tenho uma dificuldade. Sim. E as pessoas precisam entender que eu tenho o direito de passar, por exemplo, na fila, porque se eu ficar muito tempo em pé, eu tenho fibromialgia, eu vou sentir muita dor, eu não vou conseguir andar mais. Sim. Então, e respeitar, né? Identificar, mas no sentido de respeitar. Então, eu vou entender se aquela pessoa precisar passar na frente por conta do filho. E muitos pais, às vezes, não sabem, né, dos direitos deles. Por isso que precisa estudar. Isso. Então, não só porque seu filho tem TEA, né? Mas se tem dislexia, quais são as leis, né? Que o meu filho precisa, que ele tem apoio, né? Sim. Então, a informação, o acesso, hoje em dia, nós temos. Então, os pais precisam realmente ir atrás, ou então, às vezes, até perguntar para o profissional, e a gente está super aberto também para esclarecer as dúvidas, né? Isso, e até assim, prestem atenção no meio social de vocês, né? É muito importante prestar atenção. Se a gente for falar de números, né, o controle de doenças, né, que a gente vai falar, que não tem um controle somente por doenças, mas sim por todos os tipos de transtornos, de questões médicas. A OMS também, né, a Organização Mundial de Saúde também vai falar sobre isso. Hoje a gente tem uma estatística de um autista para 36 crianças. É um número muito alto quando a gente for falar isso. Muito alto. Então, percebam que o autismo ele está muito mais globalizado, ele está muito mais dentro da nossa sociedade do que a gente pensa, do que a gente imagina. Sim. E aí nós entendermos tudo isso, essas características, entendermos os direitos, faz com que uma sociedade seja mais saudável também. Com certeza. Com certeza. E a gente vai quebrando os paradigmas, os preconceitos, né? Porque as pessoas estudam e estão tendo acesso a tudo isso, né? Muito bem. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Dr. Pedro, por favor, deixe um contato, que as pessoas possam, né, te achar.
Tá. Eu tenho um Instagram profissional, né, que é psicologia cognitiva, se eu não me engano, tá nisso ainda. Mas depois eu deixo pra colocar nas descrições também, certinho. Eu também deixo o meu número de WhatsApp também, que podem entrar em contato. E aqui pela Mental One também. Então, eu estou abrindo agenda também de atendimento aqui. Sim. Então, estou acompanhando também. Eu trouxe o Dr. Pedro aí para o nosso time aí de supervisores clínicos, também como terapeuta agora. Então, estamos crescendo aí cada vez mais com profissionais de qualidade. Então, a gente preza muito daquele profissional que ele vai atrás, ele estuda, ele traz novidades, né, para a Mental One. Então, a gente sempre está aberto, né, a termos, né, tudo isso. Então, seja muito bem-vindo novamente, né, aqui na nossa, né, na nossa clínica. É isso, muito obrigado e até a próxima, né, Dr. Pedro? Quem sabe a gente volta com outros temas também. E tem tanta coisa pra gente falar ainda. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Ju, pela Mental One, por você também. E que a gente consiga cada vez mais trazer conhecimento e trazer mais papo aí pra gente conseguir falar sobre tantos outros assuntos. Com certeza.